García Pereira escolheu o tema do Programa de Estabilidade e Crescimento? Bom, escolhi, penso que é uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores e aos pobres deste país e uma benesse para os grandes capitalistas e para os ricos do país. E já lá vou, procurarei demonstrar isso. Mas antes disso, queria dizer também que o PEC demonstra outra coisa que de uma enorme gravidade, é que nós estamos de novo perante um primeiro-ministro que num dia diz uma coisa e que no dia seguinte está a fazer exatamente o oposto. E pelos vistos considera-se isto normal na vida política do país e não há ninguém que corra daqui para fora com gente que atua desta forma. Na verdade, relembremos que na campanha eleitoral e depois no programa, na apresentação do programa do governo, Sócrates prometeu que iria haver grandes investimentos públicos para criar empregos, chegando mesmo a dizer que seria, por essa razão, imoral não os fazer. Com o PEC nós verificamos que não vai haver nenhum investimento produtivo, todas as principais obras públicas foram adiadas e os pequenos investimentos não foram sequer contemplados. José Sócrates, na campanha eleitoral e na apresentação do governo, disse que haveria um aumento das prestações sociais. Nós temos cerca de 2 milhões de pobres em Portugal, dos quais cerca de 700 e qualquer coisa mil beneficiam das chamadas prestações sociais, rendimento social de inserção, a prestação substitutiva da reforma e o complemento social. Essas prestações vão ser congeladas, o que significa que vai haver uma perda do poder de compra entre 7% a 10% relativamente a pessoas que já estão no limiar da pobreza. Limitar-lhes e diminuir-lhes o poder de compra 7% a 10% significa condenar estas pessoas a morrer à fome. E é preciso salientar que os especialistas já avançaram que se prevê com a aplicação do PEC, o número de pobres em Portugal, que já atinge hoje o número de 2 milhões, suba para 3 milhões, 30% dos portugueses em situação de pobreza. Mas mais, José Sócrates afiançou, quando das eleições e quando da apresentação do programa do governo, que não iria haver aumento de impostos. E disse mesmo, leiam-me nos lábios, não há aumento de impostos. Com o PEC verificamos que todas as pessoas que ganham mais de 7.250 euros por ano, o que significa 517 euros por mês, terão um aumento de impostos também na ordem dos 7% a 10%, o que significa que para pessoas que vivem do salário e salários miseráveis como os nossos, cortar-lhes isso. Há um jogo de palavras entre aumento de impostos e aumento da carga fiscal. O rendimento disponível, deixemos de jogos de palavras, isto é, aquilo que as pessoas levam para casa para comprar o pão de que necessitam todos os dias, passa a ser menos. E pessoas que vivem com salários e com salários miseráveis, cortar-lhes desta forma nos salários, isso significa também condenar um outro setor da população à fome. Depois, José Sócrates afiançou também, durante a campanha eleitoral e na apresentação do governo, que iria tomar medidas de incremento da atividade económica, de aumento do emprego e de aumento da proteção na situação de desemprego. E o que nós olhamos para o PEC e verificamos é que não há uma única medida de aumento de emprego, não há uma única medida de proteção do emprego e, pelo contrário, o que se perspectiva relativamente ao subsídio de desemprego é a diminuição do seu valor e a diminuição do seu prazo de duração. E já agora é preciso acrescentar também que José Sócrates, também neste PEC, não há uma única medida de aumento da tributação dos lucros, que são tão fabulosos quanto escandalosos das grandes sociedades financeiras, em particular dos bancos, que já praticamente não pagam impostos, o que é de facto muito revelador. E, portanto, Portugal precisa de facto de um plano de desenvolvimento económico, de um plano de fomento económico a médio prazo, a 5 anos, porque é de facto desenvolvendo a economia que se pode pagar as dívidas e não pagar as dívidas para rebentar com a atividade económica. E eu queria dizer, por fim, que, por isso, por todas estas razões, entendo que este programa dito de estabilidade e crescimento deve ser profundamente, completamente rejeitado. E vai ser pelo povo português. Desenganem-se aqueles que pensam que o povo português vai encarneirar com este programa e vai aceitar morrer à fome para pagar dívidas que não são suas. E por isso eu entendo, e agora terminando, aquilo que se exige às forças políticas, à chamada esquerda parlamentar, o que se exige é que, em vez de estar acachapada como um coelhinho no Parlamento, não tendo nenhuma ideia de como fazer o país sair da crise e estando a aconselhar o governo onde deve gastar menos e melhor, a posição que deve tomar é exigir que primeiro que este programa seja revelado em toda a sua extensão. O que nós temos são 7 folhinhas de um qualquer sumário. Segundo, que seja discutido. Terceiro, que seja rejeitado, votando contra ele no Parlamento. E à esquerda na sociedade
Nós estamos todos convocados para assumirmos o nosso papel, para irmos para junto do povo e desempenharmos, de facto, aquilo que se exige de nós, que é participarmos nas lutas e nas manifestações que este programa deve, de facto, suscitar da parte do povo português. A minha declaração final é uma palavra de firme repúdio pelo autêntico escândalo e pela verdadeira miséria moral em que entendo que a nossa comunicação social se está a transformar, que com completo respeito pelas regras e pelas normas, inclusivamente do seu próprio código deontológico, não olha a meios para atingir os fins da venda maior de jornais e revistas e de maiores audiências televisivas, e de que a imagem da primeira página da revista Visão de há 2 semanas atrás, retratando o cadáver facilmente reconhecível de uma das vítimas mortais da tragédia da Madeira, é um triste, mas muito significativo exemplo. Como se a morte de alguém e o luto e a dor dos familiares e amigos não fosse algo que deve ser tratado com discrição, com distanciamento e, sobretudo, com profundo respeito. E, portanto, é preciso dizer, com toda a clareza, que estas coisas não podem ser feitas, que isto não tem nada a ver com liberdade de imprensa, que isto serve apenas para vender mais jornais e revistas e que está a transformar os órgãos da comunicação social, mesmo alguns daqueles que têm a mania de se apresentar como de referência, como meros e miseráveis tabloides, cuja lógica foi tão magistralmente retratada por António Gedeão num célebre poema das trovas para serem vendidas na Travessa de São Domingos, em que retrata um fotógrafo, um repórter fotográfico que se dirige a um sítio onde estão a ser fuzilados revolucionários e que tem uma quadra que diz isto: vá lá, felizmente que ao chegar ainda havia muita gente que estava por fuzilar. É isto que nós queremos da nossa comunicação social?